Em que sentido? É pacote e mais pacote. Ou seja, as coisas dão errada lá, as coisas gerem mal o nosso dinheiro e quem paga a conta é eu, é você, é cada um de nós. Esse tipo de política voltado, onde não há um respeito do servidor, assim como acontece na cidade de Maringá, que precisa ser revisto isso, e na nossa administração nós estaremos respeitando cada servidor. Em primeiro lugar, as escolas, os diretores serão eleitos pelos servidores em sua escola. Na Guarda Municipal, os guardas vão eleger o seu diretor. E assim por diante. Então, a valorização, tratar o servidor como humano, ele não é uma peça descartável, ele não é uma máquina, ele é um ser humano e precisa ser tratado com respeito. É o que nós faremos. Seu tempo está esgotado, candidato. Candidata Priscila Guedes, 1 minuto para a sua réplica. Bom, acho que eu esqueci de falar, né, que eu sou professora do município. E assim como esses trabalhadores que hoje, infelizmente, têm que lembrar, né, como eles são tratados, né, pelos governos autoritários, aqui em Maringá nós também temos esse histórico. Em 2006, eu estava à frente de um sindicato, né, o Cismar, e nós fizemos uma greve de 1 mês, porque pela intransigência e o autoritarismo do governo. E aí hoje aqui, nessa mesma bancada, né, nós temos aí o candidato que quer ser reeleito, e ele, da mesma forma que o Beto Richa lidou com os trabalhadores o ano passado, e o Lerner, eu me esqueci o ano, em 2006 ele também fez a mesma coisa. E sim, é lamentável, né, a forma que esses governos hoje tratam os trabalhadores, que nada mais estão fazendo do que reivindicando o direito à vida digna, de ter o direito de pagar a sua... Seu tempo está esgotado, candidato investigador Nilson, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. Seguindo esse teu raciocínio, a respeito dessa greve que a educação de Maringá fez, pena que a atual administração não quer deixar que os servidores reponham os 3 dias. Eles não querem, eles querem descontar. E é uma luta nesse sentido para que a administração reconheça de que eles possam repor esses 3 dias, ou seja, trabalhar esses dias que ficaram parados. E está essa briga. Então, isso é uma questão de falta de respeito. Outra coisa, professor, lá na escola, não poder se alimentar daquilo que sobra na escola, na verdade o que sobra, para comer ali no horário... Seu tempo está esgotado, candidato. Desta forma, nós chegamos ao final deste terceiro bloco e eu quero lembrar a você que 30 minutos antes do início do debate, a produção entregou a cada um dos participantes de hoje um pequeno questionário contendo 5 perguntas elaboradas pela audiência da Band. As respostas estão aqui nos envelopes lacrados e assinados pelos candidatos e candidata. As perguntas e as respostas você confere amanhã, a partir das 7 horas, aqui no Ponto com News. Também estamos ao vivo na internet, no paranaportal.uol.com.br. Depois do intervalo, teremos mais uma rodada de perguntas. E o tema é livre. Eleições 2016. Você decide na Band. Ainda dá tempo de você estudar na Unicesumar, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, com diversos cursos para você escolher. Não perca tempo, porque a transformação do seu mundo começa com você. Inscreva-se e faça parte também da Unicesumar. Eu sou o Johnny Depp, o Negão Sorriso, 11.222! Sou Feriani e moro em Maringá desde 1977. Peço o seu voto. Meu número é 11111. Quero ser o seu vereador de Maringá. Vote Feriani, vote 11111. Eleições de novo? Eu vou anular o meu voto. Não faça isso. 11456. Uma opção para mudança.
A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Para o seu escritório, tudo de bom. Beleza, conforto e sofisticação. Toda a linha de decoração para casa ou escritório, harmonizando seu ambiente, com descontos de até 50%. Peças a partir de R$19,90. Conjunto de mesa com balcão BR Office, 1990. Poltrona Presidente New Berlim, 449. Cadeira decorativa Erechim, 189. E tudo em até 4 vezes sem juros. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Será que ainda dá tempo de ter um belo sorriso? É claro que sim! A Oral Sim está com uma semana de oportunidade para você realizar seu implante dentário e voltar a sorrir. Ligue agora, 3224-3334. Realize já o sonho do seu implante dentário. Mas atenção, é a última grande oportunidade do mês. 3224-3334. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Quinteiro respeita e reconhece o valor do servidor público. Vou destinar uma secretaria técnica exclusiva para os servidores públicos de Maringá. Será um gesto de reconhecimento do valor de cada um pelos serviços prestados à nossa cidade. Quinteiro vai dar reposição salarial, vale alimentação, dar melhores condições de trabalho aos servidores. Tá na hora de mudar. Ainda dá tempo de você estudar na Unicesumar, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, com diversos cursos para você escolher. Não perca tempo, porque a transformação do seu mundo começa com você. Inscreva-se e faça parte também da Unicesumar. Debate 2016, oferecimento Executive Air Táxi Aéreo a qualquer hora, em qualquer lugar. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Martimac, Avenida Center. O que era cadeira virou objeto de decoração. E Unicesumar, o maior centro universitário do sul do país. Mais 85 cursos de graduação presencial e à distância. Acesse unicesumar.com.br. Você está assistindo ao primeiro debate entre os candidatos e candidata à Prefeitura de Maringá. Também estamos ao vivo na internet, no paranaportal.uol.com.br. Neste bloco, o tema é livre e o candidato pergunta para candidato. Os pedidos de direito de resposta serão analisados por um colegiado formado por 3 representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maringá. Fazem parte desta comissão o presidente da OAB Maringá, doutor Marcelo Costa, a diretora, secretária-geral da OAB Maringá, doutora Tânia Izelli, e o presidente do Conselho de Ética e Disciplina da OAB de Maringá, doutor Marcelo Tavares. O primeiro, de acordo com sorteio realizado na presença de representantes de todos os partidos, a fazer a pergunta neste bloco é o candidato Wilson Quinteiro. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. A quem o senhor pretende direcioná-la? É o candidato Silvio Barros. Posso fazer a pergunta já?
Pois não. Primeira questão é a seguinte, nosso plano de governo é colocar as pessoas em primeiro lugar. Dentro desse contexto e num alto nível, candidato Silvio Barros, o senhor é palestrante da questão de sustentabilidade. Por qual razão, na gestão de 12 anos, não se tem avaliado uma reciclagem com um percentual tão baixo de 3%? E toma ainda a liberdade de fazer mais uma pergunta que eu estou sendo indagado quanto à questão da Avenida Brasil. O conceito dentro de mobilidade urbana, planejamento urbanístico, como ficou essa questão? As pessoas que estão nos assistindo, os comerciantes da Avenida Brasil, os cidadãos, querem saber se aquele foi o melhor projeto e como foi feito. Por que não foram ouvidos? Essa é a reclamação que eu estou ouvindo nas ruas, portanto eu lhe dou a oportunidade de resposta. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. É muito importante que você que está nos ouvindo considere essas coisas. Vejam bem, o Ministério das Cidades estabelece na sua estatística para o Brasil que cada pessoa produz 1,1 kg de lixo por dia. Isso significa dizer que em Maringá, uma cidade de 400 mil habitantes, se produz 440 toneladas de lixo por dia. No entanto, na balança que mede o lixo recolhido na cidade e que vai para o aterro, são pesadas 300 toneladas por dia. Onde estão as outras 140? Este número da reciclagem precisa ser muito bem avaliado, muito bem considerado, porque uma coisa importante de lembrar também, nós quando estivemos no governo, logo no começo do primeiro governo, proporcionamos para a cidade aqueles caminhões reciclação, deve passar aí pelo seu bairro, né? O caminhão, a gasolina, o motorista, tudo pago pela prefeitura e os caminhões colocados à disposição das cooperativas para que elas possam fazer o recolhimento do lixo reciclável. Ora, com todos os cooperados trabalhando, ainda assim não é possível fazer em toda a cidade. A prefeitura até poderia colocar mais caminhões, mas precisaríamos ter mais cooperativas fazendo isso. Além disso, nós oferecemos às cooperativas o barracão, oferecemos a estrutura necessária, pagamos a eles para fazer essa coleta e eles têm a oportunidade de vender os recicláveis. Então, nesse sentido, a conta apenas que eu colocaria para você reavaliar é que, de fato, temos reciclagem, precisamos melhorar muito mais e pode ser feita uma coisa muito mais apropriada para o mundo moderno. Dá para fazer e pode ter certeza que nós faremos uma reavaliação e um reaproveitamento desses recicláveis. No que diz respeito à Avenida Brasil, eu só quero reafirmar uma coisa. Discutimos com a Associação Comercial inúmeras vezes, eu estive presente. Seu tempo está esgotado, candidato. Candidato Wilson Quinteiro, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Olha, de imediato eu quero discordar da questão da reciclagem. 3% é muito baixo. Todas as pessoas estão cuidando do lixo dentro da sua casa, da porta para fora, tem tido dificuldade. 12 anos, candidato Silvio Barros, poderiam ter sido feito e melhorado essa questão. E olha, é preciso, a questão da reciclagem do lixo, nós vamos fazer um investimento para mudar isso em respeito às pessoas. Quanto à Avenida Brasil, que vai ter a possibilidade de voltar, o replanejamento urbano, na verdade, eles dizem que não foi bem discutido com eles. E nós temos um projeto para a Avenida Brasil de readequar, porque lá falta estacionamento, as pessoas estão tendo dificuldade nos seus comércios, os comércios estão vários fechando, então tem bastante dificuldade. Portanto, nós acreditamos que todas as intervenções devem ser melhor discutidas e também criar a nova secretaria, voltar os técnicos de trânsito, que faz muito tempo que isso não Seu acontece. Seu tempo está esgotado, candidato. Candidato Silvio Barros, o senhor tem agora 45 segundos para a sua tréplica. A proposta de terceirização do lixo faz com que todos os garis da prefeitura que foram concursados para serem garis possam passar a trabalhar
na coleta do reciclado. A Prefeitura comprará caminhões baú e toda a equipe que nós temos de garis hoje passarão a recolher os recicláveis em toda a cidade, na mesma rota que passa o outro caminhão. Esse é o projeto e vai funcionar muito bem. Com relação à Avenida do Brasil, apenas lembrar, o presidente Adilson dos Santos, que era o presidente na época, contratou uma consultoria especializada para apresentar alternativas ao projeto da Prefeitura da Avenida Brasil. Aí depende apenas saber quem é que foi consultado e quem não foi, mas a Associação Comercial, como representante legítimo, foi ouvida sim e discutido esse assunto com eles. De acordo com as regras definidas e debatidas aqui com as assessorias dos candidatos, quem acabou de responder formula a próxima pergunta. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 1 minuto para fazê-lo. Para quem o senhor pretende destinar a sua pergunta? Até por uma questão de cortesia com as mulheres, a Priscila ficou lá para o final da fila. Eu gostaria de fazer a pergunta à Priscila. Priscila, você como candidata mulher, que merece o nosso respeito pela coragem de participar de um pleito como esse, nós estamos com um projeto que, desde a minha primeira gestão, já criamos a Secretaria da Mulher, valorizando as mulheres, mas nós estamos com vários projetos para valorizar ainda mais a mulher. O Mãe Online, nós estamos com o projeto do WhatsApp Mulher, para que ela possa, através do celular, com um aplicativo, muito rapidamente pedir socorro quando ela é objeto ou alvo de violência doméstica. Nós temos uma série de programas voltados para isso, inclusive nas escolas, atendendo as mães, para que elas possam ter um contato mais direto e permanente com seus filhos. Qual é a proposta que o seu governo, o seu plano de governo apresenta para valorizar ainda mais as mulheres? E lembrando que a Kemi Nishimori, nossa vice, representa a mulher na nossa chapa. Candidata Priscila Guedes, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, Silvio, ser mulher não é nada fácil, né? Visto que é isso, né? São 8 candidatos e apenas uma mulher. Mas nós, mulheres, não é que assim, as coisas são muito fáceis para nós. Nós corremos o risco de vida todos os dias, né? Com a falta de segurança, né? Com falta de política pública, né? Desde o governo federal até o governo municipal, né? Que hoje, se uma mulher sofre violência, infelizmente, se ela tiver a opção de... ela faz lá o boletim de ocorrência, aplica a Lei Maria da Penha, e aí é oferecido a casa-lar para ela, né? A casa-abrigo, na verdade. E muitas vezes ela tem que escolher se ela vai para essa casa, os filhos dela ficam em outro lugar. E aí eu pergunto para vocês mães, infelizmente, o que faz com que muitas mulheres, infelizmente, não vá para frente com as denúncias que acabam relatando. Por quê? Porque ela não tem a garantia de que aquele agressor vai de fato ficar longe dela. Porque, assim, a mãe, às vezes, ela está lá com a condição de que não tem a renda para poder garantir o sustento da família. E mais do que um aplicativo, nós precisamos, de fato, de investimento público. Nós precisamos de mais dinheiro para construir as casas para que abriguem toda a sua família, a mãe e os seus filhos. Né? E hoje, infelizmente, a prioridade dos governos não é a mulher. Né? Mesmo a gente aí tendo a nossa ex-presidente aí, Dilma Rousseff, que infelizmente retirou, né, verba do projeto, apesar do Lula colocar a Lei Maria da Penha em vigor, infelizmente tirou recursos dessa secretaria e hoje, infelizmente, as mulheres não têm de fato um respaldo. Seu tempo está esgotado, candidato Silvio Barros, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Olha, Priscila, você tem toda a razão e todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, mas vamos lembrar uma coisa, durante a minha gestão tínhamos políticas públicas para mulheres que continuam, a Secretaria da Mulher foi criada por nós, tínhamos assistência psicológica para as mulheres vítimas de violência doméstica e a Casa Abrigo que nós abrimos atendia não apenas a mulher, mas toda a família. Tivemos todas as condições e colocamos o conforto ali necessário para que elas pudessem ser atendidas. Então, trabalhamos para isso e vamos agora com o WhatsApp aplicativo que, com um toque apenas, a mulher que
ameaçada a sua segurança, possa com um toque já ser acionada a emergência e através da patrulha da Maria da Penha que nós vamos criar, ela poder ser atendida imediatamente. O que nós precisamos é proteger as mulheres. São metade da população do mundo e mãe da outra metade. Portanto, devem ter um espaço ainda maior também na política para implementar essas ações. Candidata Priscila Guedes, a senhora tem agora 45 segundos para fazer a sua tréplica. Além da proteção, colocaria também a questão do quanto que é preciso para que essa mulher volte ao mercado de trabalho, para que ela não dependa do Estado para poder criar os seus filhos, e que ela tenha condição e dignidade, né? E só o que pode dar dignidade e condição para que essa mulher de fato volte a ser uma cidadã é o direito ao emprego, é o direito à segurança, é o direito de poder ir e vir, é o direito de ter escolas, é direito de ter vagas de fato, para que quando ela saia no mercado de trabalho, ela tenha onde deixar os seus filhos com segurança. Então, infelizmente, não é só a Candidata, segurança, mas... seu tempo está esgotado. Seu tempo está esgotado, candidata, e de acordo com a nossa regra aqui que disciplinou o debate, quem acabou de responder faz a próxima pergunta. A senhora tem 1 minuto para fazê-lo. A quem pretende dirigi-la? O senhor Ulisses Maia. Ulisses, eu fiquei um pouco preocupada, né, com a sua postura, que você falou da questão que você é a favor da terceirização. E quando a gente fala em terceirizar, a gente fala de priorizar uma certa parcela da sociedade. E essa parcela não são os trabalhadores. Por isso, em especial, né, você se coloca sempre na defesa aí, nessa luta, em especial agora mais iminente da questão do lixo, né, mas eu não sei se você sabe, os trabalhadores estão muito preocupados, né, porque fizeram um concurso público, né, para garantir o seu sustento. E hoje, infelizmente, é garantido para eles uma GAI de R$800 para que consiga minimamente ter um salário mais ou menos que consiga pagar as contas. E aí, quando a gente fala em terceirização, privatização, parceria público-privada, né, para nós isso Seu tempo está esgotado, candidato Ulisses Maia. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidata Priscila, muito obrigado por me escolher. Com toda certeza, continuarei como sempre estive, ao lado dos servidores. Como presidente da Câmara, articulei a aprovação do plano de carreiras que estava na Prefeitura, a Prefeitura não mandava para a Câmara. Chegamos, inclusive, a dizer que não aprovaríamos o orçamento se não fosse o plano de carreira. Isso nós fizemos e conseguimos o plano de carreira. Aprovei e criei o Vale Alimentação para todos os servidores, os da Câmara e os da Prefeitura. Os da Câmara estão recebendo, os da Prefeitura não estão recebendo porque eles entraram na Justiça contra a Câmara. Estive na quinta-feira lá conversando com os servidores da CEMUSP. É uma situação triste de ver aqueles coletores de braços cruzados sendo humilhados dentro da Secretaria de Serviço Público, os caminhões sucatas parados e a Justiça mandando parar a terceirização do lixo com o indício de superfaturamento. Se o serviço fosse feito pela Prefeitura, contratando caminhões, locando ou comprando caminhões, contratando mais coletores, custaria em torno de 14, 15 milhões por ano. A Prefeitura quer terceirizar para pagar 30 milhões de reais para o lixo. Então eu sou contra isso. Eu quis dizer que eu não sou contra o Instituto da Terceirização em si. Tem que analisar cada caso. Mas farei a defesa intransigente do servidor público. Valorizar o servidor. Isso ele espera e precisa. E como criei o Vale Alimentação, você sabe disso, estivemos na luta agora, inclusive da greve, que tivemos 7 mil servidores parar para fazer greve para exigir que a Prefeitura cumpra a lei. A lei obriga a reposição da inflação, precisar de parar para exigir que a Prefeitura cumpra a lei. Então estarei ao lado dos servidores e sou contra a terceirização nesses aspectos. Candidata Priscila Guedes, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Eu quero ratificar aqui o programa do PSTU. Nós queremos nos apoiar nos conselhos populares. E se for necessário
que as pessoas se mobilizem, nós vamos dar todo o apoio para que as pessoas se mobilizem. Porque perder o posto de trabalho, perder o poder de compra. Hoje nós vivemos uma crise em que temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Maringá está indo no mesmo nível. E aí me preocupa muito em que os candidatos aqui apoiam e são a favor da terceirização, parceria público-privada, em que a gente sabe que simplesmente é uma política de dar para alguns donos de empresas vários milhões, enquanto os trabalhadores ficam com as migalhas. Para nós não dá esse tipo de política. Nós estamos aqui pela defesa do trabalho, do emprego. E nós não Seu tempo está esgotado, candidata. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem agora 45 segundos para fazer a sua tréplica. Vou continuar valorizando o servidor, ele precisa do apoio da prefeitura. Nós vamos modificar e acabar com o assédio moral que está havendo dentro da secretaria. Os servidores estão sendo pressionados, está havendo um desânimo total, um desestímulo, e o serviço público fica, de certa forma, de forma mais ineficiente por conta dessa situação. Nós vamos valorizar o servidor. No mês de janeiro do ano que vem, ele vai receber o Vale Alimentação e nós temos recurso para isso. Se for necessário, utilizamos parte desse recurso que está sendo gasto com cargos comissionados, que passa de 25 milhões de reais por mês. Então, o servidor público sabe que eu não apareci agora para disputar a eleição, já estava ao seu lado. Candidato Ulisses Maia, o senhor é o próximo a elaborar a pergunta. O senhor tem 1 minuto para isso. A quem o senhor pretende dirigir a sua pergunta? Ao Humberto Henrique. Eu estou muito preocupado com o aumento da criminalidade em Maringá. A Guarda Municipal tem viaturas para utilizar porque foi fruto de recurso de economia da Câmara. No primeiro ano da nossa gestão, economizamos 2 milhões, no segundo 2 milhões e meio. E este recurso voltou para a Prefeitura e sugerimos a compra daquelas viaturas para a Guarda Municipal. As câmeras de monitoramento, na verdade, não monitoram nada, elas só filmam, porque a Câmara deveria prevenir que ocorresse o assalto ou assassinato. A câmera não tem monitoramento. Aquele assalto que teve com morte na praça, o Monza ficou passando o tempo todo sendo filmado. Não tinha um policial para ir lá atrás, porque não há monitoramento. Como o senhor pretende melhorar essa questão da segurança em Maringá? Candidato Humberto Henrique, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, candidato. Nós estivemos participando de uma audiência pública promovida pelo Sismar e lá eu enfatizei que uma das nossas propostas é criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, porque nós entendemos que a segurança tem que ter um outro olhar em nossa cidade. É inadmissível que um prefeito jogue só a responsabilidade para o Estado. É do Estado, mas o Estado demonstrou incapacidade e incompetência para fazer isso. Então nós temos condições de fazer isso, temos que assumir essa responsabilidade e no meu governo nós vamos assumir essa responsabilidade. Vamos equipar a Guarda com tudo aquilo que ela necessita para que ela tenha condições de prestar um bom serviço para toda a população. Vamos qualificar a Guarda, vamos valorizar ela e pagar um salário digno para cada guarda municipal que vai compor a secretaria. Também queremos, paralelo a isso, fazer investimentos em políticas públicas, porque violência você se combate não só com a repressão. E é claro, a nossa guarda vai ser tão qualificada que ela vai trabalhar com uma guarda comunitária para dar segurança para a população. Paralelo a isso, vamos implantar políticas públicas permanentes para as famílias. Nós vamos levar espaços de cultura, de esporte, de lazer para os bairros. Temos muitos espaços públicos, temos centros esportivos, são 12, que são subutilizados. Aliás, quem quiser usar uma quadra esportiva, infelizmente, tem que pagar para isso. É um absurdo que a gente já paga os impostos e ainda a gente tenha que pagar para usar a quadra esportiva. Então nós vamos dar a condição para que as famílias tenham segurança, para que elas possam sair de casa e seus filhos tenham aonde ir. Não fique à mercê da marginalidade, da drogadição. Então a nossa política para conter a violência é valorizar a guarda e criar políticas públicas onde as famílias serão incluídas e onde nós vamos levar condições para que todas as famílias tenham segurança e tenham dignidade.
Candidato Ulisses Maia, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Da mesma forma, eu vou equipar, treinar, capacitar e armar a Guarda Municipal, para que ela possa fazer o trabalho preventivo e ostensivo, para que daí a população tenha sensação de segurança. Mas também nós atingiremos a causa do problema da segurança, cuidando especialmente do tempo das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A criança vai ter educação integral para 100% das crianças em educação integral, para oferecer fora o ensino, atividade cultural, esportiva e de lazer. Nós não temos ao jovem opção de lazer, opção de cultura, opção de esporte. Abriremos também as escolas, as quadras cobertas das nossas escolas, que são espalhadas por todos os bairros, para que haja essas atividades com os nossos jovens. E lembrando ainda de dar apoio às nossas comunidades terapêuticas para trabalhar com mais recurso para combater as drogas, que está por trás também de todo o problema de segurança em Maringá. Candidato Humberto Henrique, 45 segundos agora para a sua tréplica. Além dessa ação, é claro que quando a gente fala em equipar a guarda, é armar a guarda, é respeitar a lei, é respeitar o estatuto. Na sua direção também nós vamos ter, a lei não permite que sejam cargos comissionados, que não sejam pessoas da própria estrutura da guarda. Nós vamos cumprir o que está no estatuto. Vamos também implantar mais câmaras de vigilância, para que a gente possa fazer de fato um monitoramento para evitar que essa sensação de insegurança acomete as pessoas, mas vamos principalmente levar a segurança para a periferia, para os bairros. Nós vamos levar a Guarda Municipal em todos os bairros de nossa cidade. Esse é o nosso compromisso com cada uma que está nos assistindo agora. Candidato Humberto Henrique, de acordo com a regra, é o próximo a elaborar a pergunta. O senhor tem 1 minuto para fazê-lo. A quem o senhor pretende dirigir a sua pergunta, candidato? Para o candidato Wilson Quinteiro. Wilson Quinteiro, eu vou retomar um assunto que já foi abordado, que é a questão da licitação do lixo. Estou há 12 anos como vereador e sempre assisti várias tentativas de se privatizar o lixo. E sempre me coloquei totalmente contra qualquer tipo de terceirização e privatização desse tipo de serviço público. Tentou-se usina de incineração, tentaram-se parceria público-privada e agora recentemente essa contratação irregular que a Justiça, felizmente, acabou suspendendo. Suspendeu porque aquele cálculo que o candidato Ulisses tem dito, de 14 milhões, eu que fiz esse cálculo enquanto contador e apresentei na Câmara. Apresentei que estava superfaturado e, felizmente, o Ministério Público acolheu essa denúncia, acolheu a denúncia do Observatório Social e nós conseguimos suspender isso. Então eu queria saber do senhor como vai se dar, se o senhor vai terceirizar ou vai continuar público o serviço do lixo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Todas as políticas públicas devem estar focadas em primeiro lugar as pessoas. A administração pública, ela tem que ser voltada para isso. E não tem como falar em administração pública que não seja transparente. Somando a isso, nós vamos encontrar também uma necessidade de economia. E respondendo à pergunta do candidato Humberto Henrique, eu posso colocar a você, cidadão maringaense, uma tranquilidade. Esse serviço público de coleta de lixo, esse trabalho diferenciado que precisa para Maringá, será prestado diretamente pelo município, com a economia necessária e sem a necessidade de terceirizar. Vou um pouco mais além. Quando nós olhamos para o orçamento de Maringá, nós percebemos que nos últimos 12 anos, talvez até um pouco mais, investimentos muito baixos nessa área ambiental, em especial da questão do lixo. Então nós vamos tratar do lixo que não é lixo. Um programa específico. Você aí em casa vai continuar fazendo a sua parte. Da porta para fora, como já falei, a prefeitura, a administração pública, na nossa administração, vai fazer a parte dela. Porque o serviço público prestado, bem feito pelos servidores, vai beneficiar a todos. Com a economia, como já coloquei, nós podemos ter uma nova questão de cumprir a lei, como diz, reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar. Um tratamento diferente e, sobretudo, com respeito a você, cidadão. Penso até que com essa valorização dos servidores públicos com melhores condições de trabalho, nós teremos uma administração muito diferente. Não dá mais para esperar.
Está na hora de mudar e com investimentos diretos, com transparência. Candidato Humberto Henrique, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. O serviço público, ele pode ser eficiente, e já temos provado isso. Nós vamos valorizar o servidor público. Hoje nós temos quase 200 coletores, mais de 50 motoristas que podem executar esse serviço. Nós vamos continuar com o serviço público e a nossa proposta é modernizar a coleta. Fazer uma coleta mecanizada, onde as pessoas vão ter lá contêineres nas suas quadras, onde vai separar o reciclável do lixo, do resíduo orgânico. Nós vamos também criar os ecopontos, que embora foram promessas lá atrás, que não foram cumpridas até hoje, mas nós vamos implantar os ecopontos para os resíduos volumosos. Naquele sofá velho que você tem aí na sua casa, que não tem aonde colocar, você vai ter aonde colocar esse resíduo. Também vamos implantar a coleta seletiva em toda a cidade de Maringá. A solução está posta, nós não precisamos de tecnologias mirabolantes, né, ideias mirabolantes. Nós temos que fazer o serviço de casa. O serviço de casa é resolver o problema da coleta do lixo em nossa cidade. Candidato Wilson Quinteiro, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. Investimento, destinação final adequada, cumprindo a lei, reciclagem, muito acima dos 3% que está sendo feito. Olha, tem grandes tecnologias, aí sim, um serviço direto nós podemos apresentar aqui em Maringá. E para isso eu tive a oportunidade de discutir esses temas numa grande conferência lá na Cidade do México, com instituições que falavam das metrópoles. Nós temos que entender Maringá como a metrópole que cuida do seu lixo, que cuida, sobretudo, da qualidade de vida das pessoas. É isso que nós vamos fazer, desenvolvendo políticas públicas com investimento, transparência e com cuidado em relação às pessoas, em relação a você. Como o candidato Wilson Quinteiro já realizou a sua pergunta, de acordo com as regras discutidas e aprovadas com as assessorias dos candidatos, o próximo candidato a fazer a pergunta é o candidato Flávio Vicente. Tem 1 minuto para fazê-lo. Para quem pretende dirigi-la? As opções que ainda o senhor tem: investigador Nilson e o Herculano Ferreira. Vou fazer minha pergunta para o investigador Nilson. Sobre... Só 1 minuto, que eu acredito que se o senhor fizer a sua pergunta para o candidato, o investigador Nilson, o candidato Herculano Ferreira vai ter que perguntar para ele mesmo. Então precisamos dirigir a sua pergunta aqui ao candidato Herculano Ferreira. Obrigado. O que nós entendemos, candidato Herculano, é que há sempre uma grande necessidade, a questão de geração de emprego e renda, no momento da economia nacional, ela é fundamental, né? Programas em que a gente possa apoiar, incentivar, organizar, estruturar ações de geração de emprego, renda, empreendedorismo, isso são fundamentais, especialmente no momento econômico no qual nós vivemos. O que o senhor imagina que, enquanto prefeito, o senhor poderá fazer no seu plano de governo sobre essa questão? Candidato, o senhor tem, imagina, o senhor tem 2 minutos, candidato Herculano Ferreira, para a sua resposta. Perdão aí pela pressa. Primeiramente, eu começaria com a política para o micro, pequeno e médio empresário. É daí que vem as reações imediatas. Nós sabemos que as consequências de uma política do governo federal, ela acaba atacando exatamente ao pequeno, ao médio e ao microempresário. Agora parece que até a sua pergunta foi ótima, porque confesso para você, parece que eu estava vendo aqui um milagre, ou eu estava vendo muitas contradições, porque eu só vi gasto, eu vi todo mundo resolvendo o problema de Maringá, mas não vi ninguém falando sobre de onde viria receitas para suprir todos esses gastos. Vai melhorar a guarda, vai multiplicar a guarda, vai aumentar o lixo, vai aumentar a polícia. Só falta trazer a segurança toda, a responsabilidade para Maringá. Então, eu via, por exemplo, quando eu vi o Flávio Vicente dizendo que trocou, de falar, agora não é mais, agora ele está independente, é uma política, só eu sou sério, os demais, olha, ficou tudo para trás. Eu tenho aqui, através do site do Senhor que Falo, eu vi, por exemplo, o senhor Ulisses Maia, parece que vai consertar Maringá. Aí, de 2013 e 2014, ele poderia gastar na Câmara 70% do orçamento.
Sabe quanto ele gastou? 90,7. Você já pensou 20% de prejuízo nas finanças do município? Bom, eu ouvi o Humberto Henrique aqui no programa de governo dele, dizendo que vai criar a Secretaria de Controladoria Geral. Nós já temos a Secretaria desde 2005. Então, eu estou vendo gente só gastando. Sabe por que não falam em Receita? Porque a Receita tem que falar em aumentar impostos e aí vai afugentar o eleitor. Seu tempo está esgotado, candidato? Temos 2 pedidos de direito de respostas aqui que estão sendo registrados aqui, do candidato Ulisses Maia e também do candidato Humberto Henrique. Esses pedidos de direito de resposta serão analisados pelo comitê, pela comissão da OAB que está analisando essas questões e eles serão concedidos ou não no início do próximo bloco, com o tempo limitado a 1 minuto. Agora o candidato Flávio Vicente tem a sua réplica, tem 1 minuto para fazê-lo. Por mais que o candidato queira insistir no ataque pessoal, acho que o que você quer escutar, Maringaense, são propostas, um plano de governo, as ideias, é claro que com propriedade e com questão técnica. Você melhora, assim, muitas coisas você pode fazer quando você aumenta imposto, isso é verdade, mas também quando você aumenta a receita. A receita você aumenta melhorando a atividade econômica, criando emprego, novos empregos. A questão do empreendedorismo em Maringá é uma questão importante. Nós temos grandes áreas. O setor da confecção, por exemplo, é um setor que fomenta empregos, está numa fase difícil por causa da conjuntura nacional, mas o que nós temos que pensar é numa cidade que incentiva, desde o nosso plano de governo, a questão da criação de empresas, a simplificação da documentação. Hoje, dados de empresas ligadas ao empreendedorismo, Maringá leva 156 dias para abrir uma empresa. Isso dados de empresas do segmento. A melhor cidade do Brasil leva 24 dias. Isso, por exemplo, é uma coisa que dá para fazer mudando a gestão. Uma gestão técnica pode fazer isso, facilitando a vida da geração de renda através dos empreendedores em Maringá. Essa é uma proposta séria e que é possível ser feita. Seu tempo está esgotado, candidato. Candidato Herculano Ferreira, o senhor tem 45 segundos para fazer aí a sua tréplica. O meu objetivo não é criar um embate, não é criar polêmica. O meu objetivo é não deixar que o eleitor seja enganado uma vez mais. Porque eu vi ações que deveriam ser aplicadas pela Câmara, não aplicou. Aí agora nas eleições aparece resolvendo os problemas. Então, na verdade, o que nós estamos aqui no debate é exatamente para que o eleitor fique atento. Porque se alguém não apresentar receita, como contador, como pedagogo, eu digo que a gente trabalha em cima de cálculos. Como que você vai fazer todos esses projetos se eu não vi alguém dizer, olha, eu vou apresentar a receita daqui e vamos gastá-la aqui. Não, eu só vi gente falando em gastar. Então, na verdade, não posso permitir, por princípios, a mentira. Agora, então, candidato Herculano Ferreira, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. O senhor precisa dirigi-la ao investigador Nilson. Investigador, já que o senhor fica muito à vontade em relação a quando se fala em segurança, nós sabemos que a responsabilidade direta da segurança é do governo do Estado. Para isso, nós elegemos deputados estaduais, federais, vereadores, que é para brigar pelo povo, para representar o povo. Não é para falar o que está errado. Né? Para isso tem imprensa que fala, que critica. Agora, aos representantes, líderes políticos, cabe a eles exatamente buscar recursos e exigir do governo do Estado uma aplicação na Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós sabemos que o contingente da Polícia Militar de Maringá hoje é o mesmo de quando Maringá tinha 200 mil habitantes. Nós estamos com 400. O senhor, chegando à prefeitura, o que faria? Candidato investigador Nilson, 2 minutos para a sua resposta. Vou repetir, em primeiro lugar, quando eu disse que nós teremos 20 módulos avançados, com monitoramento, com câmeras, super câmeras, e com um guarda o tempo todo, 24 horas, num turno 24 por 72 ou 12 por 36, atuando no módulo, ele vai estar oferecendo segurança à comunidade maringaense. Aí, como anteriormente o próprio candidato que me fez a pergunta, da onde vem o dinheiro? Porque tudo tem solução. É simples. Agora há pouco o candidato acabou de dizer que são 30 milhões que se economiza com os CCs, porque nós não temos acesso a isso. Pode ser de 300 a 515 cargos de comissão. Se nós acabarmos, extinguirmos esses cargos de comissão, que são cargos políticos,
candidato tem 10, 15 partidos apoiando e precisa oferecer algo em troca, automaticamente é o teu dinheiro que está indo para a pessoa fazer farra nos cargos de comissão. Então, economizaremos 30 milhões. 20 milhões virão de 6 secretarias que nós vamos extinguir. Nós vamos extinguir 6 secretarias, onde nós vamos estar economizando ao ano 20 milhões. O ISSQN da empresa TCCCC. Hoje, não há um controle da catraca. A empresa faz de conta, tá? Faz de conta que controla, que arrecada aquele valor. A prefeitura aceita, porque tem um fiscal. Pense bem, eleitor. Temos um fiscal apenas na Secretaria de Transporte para fazer a fiscalização inteira do transporte coletivo em Maringá. Então, essa será a fonte. E se nós conseguirmos, através da justiça, romper com a quebra do romper com o monopólio, nós vamos realmente baixar o custo da tarifa e oferecer uma melhor Seu qualidade. tempo está esgotado, candidato. O candidato Herculano Ferreira tem agora 1 minuto para a sua réplica. Bom, para falar a verdade, se fosse a economia de 30 milhões, eu acho até mesmo que o prefeito já devia, até o prefeito atual já deveria fazer isso, porque 30 milhões é o valor de 2 folhas, quase meia, de todo o funcionário da prefeitura por mês. Então, esses dados não foram coletados de forma correta, não. Mas, de qualquer forma, é importante a economia, toda a economia, até em casa, né? Quando você puder comprar água de garrafinha ao invés de comprar de copo, você vai... Tá, isso é básico. Agora, nós precisamos pensar numa Maringá, pela pujança que é de incentivar o pequeno empresário. Nós vimos aí, dá a impressão que nós estamos aqui numa política, com o palestrante a Dilma, que está acabando com o Brasil, né? O Lula e companhia, né? O PT, e na verdade nós vemos aí então as pessoas aplicando uma política que só fala em gastos. Candidato investigador Nilson, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. Eu não estou falando de uma folha de pagamento de 30 milhões ao mês. Eu estou falando anual, candidato. Não me referi ao mês. Nós economizaremos 30 milhões dos CCs, mais 6 milhões mais 20 milhões das secretarias e mais o ISS que a empresa TCCC sonega para a Prefeitura de Maringá. Nós vamos no cartão, quando tiver o teu cartão, que a empresa paga antes de você usar, ela já pagou essa passagem. E você, na hora que passar o cartão lá, primeiro vai contabilizar na prefeitura, depois vai para os dados da empresa. E aí que nós vamos ganhar, nós vamos mostrar realmente quebrar a caixa preta do transporte. Seu tempo está esgotado, candidato, e agora o senhor tem, portanto, 1 minuto para fazer a sua pergunta e dirigi-la ao candidato Flávio Vicente. Flávio Vicente, recentemente nós tivemos na SIM, né, onde foi apresentado, né, a previsão Maringá para daqui, né, quando o Maringá fizer 100 anos, em 47, e nos próximos 10 anos. Nós vimos que lá apresentou vários índices. E um deles, quero voltar a falar, que é a respeito da educação. O IDEB apresentou 6,5%. Maringá hoje está com uma taxa razoável de 6,5% na questão do IDEB, onde se gasta R$ 456 por aluno ano. E nós vimos também que em outra cidade, comparada à cidade de Sobral, no Ceará, o gasto é menor e o IDEB é 7,8. Eu lhe pergunto, o que fazer para reverter essa situação? Candidato Flávio Vicente, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, Nilson. O que a gente teve nesse evento foi muito importante, foi a colocação de indicadores da cidade de Maringá, aí pensados, discutidos com a sociedade organizada, para que sejam formas de você exigir, enquanto sociedade organizada, a gente está falando de uma série de entidades, não só a associação comercial, de exigir, cobrar e colocar medidores técnicos, para não ficar só na propaganda pública, né? Eu falo do que está bem, o que não está bem eu não falo muito ou escondo. Então, eu achei muito importante essa observação sobre a educação. É muito interessante porque eles mostram que nós gastamos mais, mas o nosso IDEB é menor.
Então, onde é que está esse problema? Na eficiência, na escolha, na meritocracia, em trabalhar questões de eficiência dentro do sistema educacional. Mas não somente nisso. Se você pegar, saiu no ranking da Folha de São Paulo de sexta-feira, um ranking da excelência dos municípios, né, da questão de eficiência dos municípios. Maringá tem a posição 187. Tem um dado lá muito interessante, Maringá gasta na saúde mais do que a média nacional. Ela gasta, em termos orçamentários, é o nosso maior orçamento. Gastamos mais na saúde. Mas o resultado ele é abaixo da média nacional. Onde é que está o problema? De novo, é um problema de gestão. O dinheiro vai para a saúde. O dinheiro está lá, o orçamento é robusto. Mas a forma como ele é gasto não é a forma mais eficiente. Da mesma forma como a educação, como você colocou, na saúde nós precisamos ter esse cuidado. Como o dinheiro é aplicado. Veja, olha que interessante. Maringá gasta mais do que a média nacional, mas nós temos um resultado pior do que a média nacional. Isso dados dessa sexta-feira agora na Folha de São Paulo. Muito interessante porque isso nós percebemos como há uma lacuna de eficiência, uma lacuna de decisões técnicas. A pessoa boa no local que ela é boa do que faz, a pessoa eficiente no local certo dela. Isso precisa ser repensado, uma reforma administrativa precisa ser feita com urgência. Candidato investigador Nilson, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. Realmente, candidato. Eu acho que são importantes destacar aí 3 eixos. O primeiro eixo seria o fortalecimento da ação pedagógica, ou seja, formação contínua dos profissionais. Escolha de material específico para cada série de acesso. Outra coisa que o candidato apresentou e falou muito bem é a questão de gestão escolar. Valorizar o ser humano, um ser humano valorizado tanto no ganho salarial quanto no seu reconhecimento, é importante para que ele possa produzir melhor. E muitos profissionais que estão na educação hoje fazem por amor, porque querem ver o resultado. Então é isso que queremos destacar. E por último, né, que as escolas, na nossa administração, passarão a ter a sua autonomia financeira e administrativa. Quebrou uma fechadura, vou lá e conserto. Seu tempo está esgotado, candidato. Candidato Flávio Vicente, o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. A minha área de formação é administração. Tenho mestrado na área, na UEM. E eu entendo que é o seguinte, nós temos uma lacuna na questão de planejamento na área pública, muito séria. Eu vi isso quando fui secretário da Assistência Social. Nós tínhamos um plano plurianual que dá as metas gerais, mas o dia a dia, um plano de metas com objetivos que sejam quantificados, que eu diga onde eu quero chegar, isso não existe. Nós fizemos isso na época na secretaria, estabelecemos um ponto, 7 pontos grandes, que haviam problemas, algumas heranças ruins da questão de relacionamentos, números que não estavam claros. Isso fez muita diferença. O planejamento é fundamental, não só o plano plurianual, mas um planejamento secretaria a secretaria para ser cobrado inclusive do próprio secretário a sua eficiência,